Olá, Meu nome é Júlia Braga, mas no Wattpad eu sou mais conhecida como Júlia BT. eu sou o Gabriel Jacutz e eu sou autor de Sinistra no Wattpad. Pra quem não me conhece, eu me chamo Márcia Carolina Dias, tenho 19 anos e sou escritora lá na plataforma Wattpad. Eu tenho 24 anos, sou formada em letras e eu escrevo livros basicamente desde que eu aprendi a escrever, quando eu tinha uns 6 anos. Essa semana eu recebi uma missão um tanto difícil, talvez, dessa menina incrível que faz vídeos pra vocês com tanto amor e dedicação. Eu fui convidado pela Vlange para falar como eu consegui muitas leituras no Wattpad. Meus livros mais lidos no Wattpad são Eu, Cupido, que tá com um pouquinho mais de 2 milhões de leituras agora, e Querido Bebê, que também tem quase 2 milhões. Eu, Cupido é um projeto que eu tinha desde 2010. Eu acho que eu tinha uns 7 capítulos escritos já, mas eu parei de escrever o livro por uns 5 anos, e foi só em 2015 que eu resolvi pegar o livro pra tentar terminar. E aí eu decidi tentar postar no Wattpad. No começo eu fazia umas divulgações aqui e ali, nos grupos do Facebook, mas eu sempre fui meio tímida, muito insegura também, então eu não divulgava muito. Mas isso foi suficiente no começo, porque eu tava muito feliz de ter um mísero leitor que fosse. Daí o número de leitores foi crescendo e crescendo e crescendo, até que quando eu terminei de postar, eu tinha mais ou menos uns 30 leitores acompanhando, e foi uma experiência, tipo, muito surreal na época. Já era bem surreal o número de leitores, só que ficou mais surreal ainda quando, um pouquinho depois de eu terminar o livro, uma embaixadora do Wattpad veio falar comigo e perguntar se podia colocar o livro nos destaques do Wattpad. E na época eu nem sabia o que era os destaques do Wattpad, mas parecia uma coisa interessante, então eu deixei. E foi aí que o meu número de leitores explodiu. Um dia eu tava com 10 mil, aí no outro dia eu tava com 15 mil, e foi aumentando até chegar num número que eu acho impensável, né, que é 2 milhões. E até hoje eu não sei como que tem tanta gente lendo meu livro. É muito absurdo pensar num número tão grande de leitores, mas é muito, muito bom. O Cupido é sobre uma garota, que é a Liliana Rodrigues, que ela foi muito decepcionada pelo amor, então ela é muito fechada e ela não se apaixona. E isso, aparentemente, é uma ofensa imensa para os cupidos, que resolvem mandar um cupido pra fazer ela se apaixonar pelo melhor amigo dela. Só que o cupido que eles mandam, que é o Paco, ele é um cupido estagiário, então é claro que ele vai se atrapalhar e fazer besteira. Ele acaba sendo visto por ela e ela acha que ele é um assaltante ou pior. E como ela sabe autodefesa, ela sem querer quebra a mão dele. Daí quando ela descobre quem ele realmente é, ela aceita ficar no lugar dele por um tempo, sendo cupido, para o chefe dele não descobrir o que aconteceu. E essa basicamente é a história. Com Querido Bebê foi um pouco diferente, porque eu já tinha uns leitores meio fiéis que me seguiram de Eu, Cupido. Então eu já comecei com mais leitores do que eu tava acostumada. A história do livro é sobre a Isabela, que é uma garota super inteligente e certinha, que acaba ficando grávida no 3º ano do ensino médio. E isso faz a vida dela virar de cabeça pra baixo, porque ela tinha tudo planejado, só que isso atrapalha todos os planos. Então ela decide fazer um blog falando, desabafando mesmo sobre a situação. Só que esse blog acaba sendo lido por milhares de pessoas, então ela tem que aprender a lidar com a própria situação e com uma nova fama. Foi uma experiência muito nova pra mim postar Querido Bebê, porque tinha muita gente acompanhando, fazendo fanart, fazendo comentário fofo, mensagem maravilhosa. Eu me senti muito bem, eu tenho muita saudade dessa época que eu postava Querido Bebê. Foi muito, muito, muito incrível, eu sou muito grata por tudo. Uma dica que eu sempre dou pra quem tá começando no Wattpad é ter muita paciência e não desistir. Porque no começo parece que não tem ninguém lendo, mas se você persistir, continuar postando suas coisas, continuar interagindo com as pessoas da comunidade, lendo o livro das outras pessoas, os leitores vão acabar chegando na sua história uma hora ou outra. E seu livro vai acabar tendo visibilidade, mas só se você tiver paciência. Eu tive que ter muita paciência. Tive que esperar por meses e meses até eu ter um leitor que fosse, mas valeu muito a pena, porque se eu não tivesse esperado, eu não estaria aqui agora com tantos leitores. Eu acho que tem que comemorar cada marca nova, por menor que seja 50 leituras, 100 leituras, tem que aproveitar a jornada em si, mais do que olhar para os outros escritores e ver os números deles e perguntar por que eu não tenho tanto leitor. Porque uma hora os leitores vão chegar e você vai ficar feliz. Acho que o mais importante é você colocar a história pra fora da sua cabeça e se sentir satisfeito consigo mesmo, e não se comparar com os outros, porque cada um vai ter um ritmo de desenvolvimento no Wattpad.
Sinistra é uma fanfic misturada com uma distopia. Só que, bem, Sinistra não era pra ser uma fanfic de início. Acabou virando porque eu comecei a postar no site Spirit. E lá eu pensava que só podia postar fanfics, mas descobri que não. E eu acabei não sabendo no dia e postei com alguns popstars famosos. Sinistra conta sobre um Brasil distópico, onde foi tudo devastado por zumbis, mas foi criado uma sociedade em um condomínio. Foram impostos trabalhos para as pessoas que estão lá. Os menores de 18 anos ficam no condomínio mesmo e não trabalham. Tem os guardas, que eles ficam do lado de fora do condomínio guardando para que os zumbis não entrem. Tem os maléficos, que eles são policiais do condomínio, eles impõem as regras. E tem os sinistros. Eles buscam os suprimentos de fora do condomínio e trazem pra dentro. A história se começa 2 anos depois do surto viral. A personagem principal, Claire, ela tá fazendo 18 anos. Ela escolhe ser uma sinistra e um monte de problemas acaba caindo sobre ela por causa dessa decisão. Primeiro, eu não sei direito como eu consegui as leituras. Eu acho a divulgação muito importante, mas eu acabei deixando meio de lado do Wattpad. No Spirit eu divulgava demais, eu divulgava em vários perfis no site. Mas no Wattpad eu acabei deixando a divulgação um pouco de lado. Eu só comecei a divulgar depois que eu vi que tava fazendo um pouco de sucesso. Tanto que eu nem ia postar no Wattpad, eu ia deixar só no Spirit mesmo. Mas eu vi que algumas amigas minhas, elas estavam indo pro Wattpad, porque elas me apresentaram o Spirit, depois elas falaram que o Wattpad era melhor. Aí eu vi que elas estavam indo. Eu acho que um ponto principal da minha história, pra ela ter atingido esse número, que é 200 mil leitoras, foi a sinopse. Eu considero a minha sinopse muito boa, eu mudei ela só uma vez ou outra, mas eu acho que ela é muito chamativa, principalmente pra quem gosta desse tipo de gênero, pra quem gosta de Divergente, Hunger Games, eles vão querer entrar na minha história pra ver como que ela é. Eu acho que a sinopse foi um dos pontos principais pra eu ter atingido esse tipo de público. Outra coisa que eu acho que eu consegui bastante leituras foi por causa de que eu prendi o leitor. Eu não deixava o leitor ficar em paz. Porque todo final de capítulo eu tentava deixar uma surpresa, entende? Eu tentava parar na melhor parte do capítulo, pro leitor querer saber o que vai ter no próximo. Tem gente que não gosta, mas eu acho que isso ajuda muito e que eu faria isso em todas as minhas obras, porque prende o leitor, porque ele vai querer ler até entender tudo o que tá acontecendo. No Wattpad tem aquela parte de ranking, e a minha história ficou bastante tempo no ranking ação em primeiro lugar, e isso eu acho que ajudou muito. Tipo, quem gosta de ação vai entrar lá, ver que a minha história tá indo lá em primeiro e vai querer saber como que ela é. Então eu acho que isso foi muito bom pra mim. Então aqui vão algumas dicas minhas pra você conseguir bastante leituras. A minha primeira dica é a capa. As pessoas julgam pela capa. No Wattpad, o que a pessoa vai fazer pra clicar na sua história? Ela não vai ler a sinopse ou nem nada, ela vai ver a sua capa e aí sim ela decide se ela lê a sinopse ou não. Então faça uma capa muito chamativa. Se você não souber fazer capa, não precisa entrar em desespero, sei lá. Tem gente no próprio Wattpad que se oferece para fazer capas. É só você digitar lá na barra de pesquisa capas, que vai aparecer um monte de histórias de pessoas que se oferecem para criação de capa. A segunda é a sinopse, porque, como eu já disse, eu acho que a sinopse é um ponto essencial que a pessoa vai ver e vai querer clicar no primeiro capítulo. A terceira dica é a divulgação. Eu mesmo disse que eu não divulguei muito, mas eu acho muito importante. E eu recomendo que divulgue não apenas na plataforma, eu recomendo que vocês divulguem no Facebook, Twitter, seus amigos, ou sei lá, porque na plataforma é bem chato as pessoas irem lá no seu perfil e falar, vem na minha história, e a maioria das pessoas não vão. Tem um grupo que é meio que feito só pra divulgações, que chama Wattpad Brasil, e lá tem várias pessoas que divulgam, e já conheci histórias por lá também, histórias muito boas que eu acompanho. Quarta é que, como eu fiz pra prender o leitor, é que você acabe o capítulo na melhor parte, porque o Wattpad, às vezes você demora pra postar um capítulo ou outro, e isso acaba afastando o leitor. É muito comum isso acontecer. Já perdi bastantes leitores por demorar pra escrever ou reescrever capítulos que eu já postei. Eu acho legal vocês prenderem o leitor pra ele não parar de ler.
E a minha quinta e última dica é pra você ter paciência, porque a sua história não vai fazer sucesso de uma hora pra outra. E se ela já tiver completa, o site não se preocupa, porque é muito comum a sua história crescer mesmo depois de completa. Muita gente prefere ler a história completa para não ficar esperando os capítulos saírem. Por exemplo, o Sinistra, quando eu terminei, tava com 70 mil leituras. Eu pensei que não ia subir mais, porque eu não tava mais postando, eu não ia mais postar, e não ia mais ficar no ranking, outra história ia me substituir e tal. Mas agora tá com 200 mil e ainda tá no ranking, isso é uma coisa muito boa. A história nunca vai parar de crescer até que, por algum motivo, você decide tirá-la do site. E eu não recomendo que você tire, porque você, mesmo que você tenha um leitor só, você vai deixar uma pessoa muito brava. Enfim, escreva sempre de coração, revise sempre e, se não gostar, reescreva. Nunca desista do seu livro. Toda história é feita para ser contada. Se vocês forem lá na minha plataforma, no meu user, vocês vão encontrar muitas obras lá. Porém, nem todas elas são histórias. Na verdade, eu disponibilizo alguns projetos, algumas frases que vocês podem usar em livros de vocês. E são 12 histórias no total concluídas e 3 histórias em desenvolvimento, que na verdade, uma delas é um lugar onde eu coloco vários textos de autoria mesmo, então não tem exatamente um capítulo específico para acabar. Então pode ser que vocês entrem lá amanhã e esteja concluído o livro. Eu conheci a plataforma em 2014, eu tava numa fase que eu queria ler muito, eu tava comprando muitos livros, então eu precisava parar um pouquinho, né, gente, porque a gente não tem dinheiro para comprar livro toda hora. A princípio eu não comecei a escrever, comecei a escrever só em novembro. Foi uma coisa deliciosa, foi incrível. Porque, na verdade, eu não conhecia ninguém, não seguia ninguém, não tinha essa ideia de ficar famosa, mesmo porque eu achava que nem era possível nessa plataforma, porque eu não conhecia direito. Então, assim, eu comecei a escrever os livros de acordo com histórias que eu gostaria de ler. Então, surgiu alguma ideia diferente, algo que eu realmente quisesse ler, eu ia lá e salvava, escrevia, e foi onde comecei a desenvolver minhas histórias. Eu comecei a escrever meu primeiro livro, que se chama Quando o Imprevisto Acontece. Não é um dos livros que eu tenho mais visualizações, tá? Mas foi nesse livro onde as pessoas, os leitores, começaram a chegar e começaram a me seguir, conversar comigo. Então, uma coisa que eu levo desde que eu comecei no Wattpad é que eu sempre tive contato com meus leitores. Eu sempre conversei, sempre ajudei, sempre dei força, sempre motivei. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que todo autor deve fazer com seus leitores. E sabendo que também eles têm sonhos, podem não ser de escrever livros, mas têm sonhos. Então, eu sempre deixei, assim, muito claro que eles devessem lutar por isso. Tem alguns livros que realmente fizeram com que eu tivesse mais seguidores e mais visualizações, que é o Colégio Interno 1, que ele tem mais de 6 milhões de visualizações, inclusive ele foi um dos vencedores na categoria Mais Atraentes em 2015 do Whats. Contratada para Amar também é um dos livros que eu tenho mais visualizações, se eu não me engano é mais de 2 milhões ou 3 milhões, não sei exatamente. Também foi um livro que eu tava, acho que 40 mil seguidores nessa época e eu consegui muitos seguidores. Eu sempre fui uma pessoa que escreveu muitos livros ao mesmo tempo. Se vocês forem lá no Wattpad, vocês vão encontrar muitos livros e no início eu escrevia tudo ao mesmo tempo, ou seja, era uma bagunça, porque eu errava o nome de um personagem, trocava e esquecia o cenário. Então, assim, não aconselho. Gente, eu nunca gostei de divulgar livros, eu nunca achei interessante. Eu não gostava de chegar no perfil de uma pessoa e mandar, ai, olha a minha história nos livros, enfim. E também não sabia dessas coisas de Facebook, que tem vários grupos hoje sobre o Wattpad. Então, o que mais tinha em mente era escrever de uma forma que eu gostasse e algo que me agradasse. E eu acho que isso funcionou muito, porque as pessoas começaram a ver esse meu lado de, cara, não tô fazendo algo por obrigação, não tô fazendo algo porque, tem leitores e eu preciso agradá-los. Tanto que eu sempre segui a minha intuição, eu sempre gostei de fazer o que eu queria. É claro que eu sempre fui uma pessoa, uma autora, digamos assim, que falasse com as pessoas e eu falava um pouco sobre a minha vida, falava um pouco sobre o que estava acontecendo. Muitas vezes não dava pra postar e isso é normal. Tô numa fase assim agora, faculdade e tudo mais, então trabalho, não dá tempo às vezes de escrever e tudo mais. Então sempre quando sobra um tempinho eu venho aqui, escrevo, deixo meus livros salvos. E eu particularmente adoro a plataforma, adoro poder expressar minha opinião. E ele que eu dou pra vocês é que vocês se inspirem em vocês, na vida de vocês, o que vocês veem, o que vocês ouvem. Cara,
Sabe quando você lê os seus próprios livros e ama? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu amo os meus livros, amo o que eu escrevo e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que um autor pode fazer. É amar o que tá fazendo. Porque quando você faz algo com amor, gente, não tem desculpa, não tem esse negócio de ai, porque ninguém tá lendo meu livro. Gente, eu acho que vocês não devem ir pra esse lado de ai, eu tô no Wattpad porque eu tô postando, tem que ter visualizações. Não é assim que funciona. Nem todo livro vai ter visualização. Nem todo livro bom vai ter muitas visualizações, isso é uma coisa assim que o Wattpad nos prova todos os dias. E, gente, o Wattpad me proporcionou publicar um livro físico. Eu nunca imaginava que faria isso, eu nunca imaginava que eu, por exemplo, ganharia dinheiro com livros, mas o livro Colégio Interno 1, que é de uma trilogia, foi publicado em novembro do ano passado. Então, assim, é muito incrível você ver que as pessoas estão recebendo, que as pessoas estão comprando. É uma parte de um todo que você começa a perceber, começa a ver que tá dando certo. Então, é uma coisa, assim, que eu amo fazer, eu adoro escrever e eu vou continuar escrevendo. Mesmo que não seja, assim, pra, sei lá, ganhar dinheiro, porque, na verdade, eu não tinha nenhum objetivo nisso. E, realmente, para um autor nacional, um autor novo, os primeiros livros não são para ganhar dinheiro, são mais para ter o seu nome, ter uma divulgação das suas histórias. Então, assim, é isso que eu quero que minhas histórias cheguem a um nível maior, cheguem a um número maior de pessoas. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês.